Negócio vai ser complicado, hein? Pessoas. E eu faço com todo mundo, eu fiz com Obama, eu fiz com Clinton, eu fiz com Bush, eu fiz com Biden, eu fiz com Chirac, eu fiz com Sarkozy, eu fiz com a Itália, eu fiz com a Inglaterra, eu fiz com a Alemanha, eu fiz com o Japão, eu fiz com a China, eu fiz com toda a América Latina. Relação de respeito. Eu respeito a soberania dele e ele respeita. Se o presidente dos Estados Unidos acha que um pernambucano que escapou de morrer de fome na terra que nasci, porque lá morria antes de completar 5 anos. Boa noite, presidente. Boa noite, Delas. A primeira pergunta é de ordem prática. O senhor mencionou a lei da reciprocidade, mesmo com a ameaça explícita do presidente Trump de responder com mais tarifas a qualquer taxação decidida pelo Brasil. Como é que o senhor, governo, pretende escapar desse círculo? Olha, primeiro é importante levar em conta que algumas coisas que um ser humano e um governo não podem admitir. É a ingerência de um país na soberania de outro. E mais grave, a intromissão de um presidente de um país no poder judiciário do meu país. É inaceitável que o presidente Trump manda uma carta, sabe, pelo site dele, sabe, e começa dizendo que é preciso, sabe, acabar com as caças bruxas. Isso é inadmissível. Primeiro porque isso aqui tem justiça e a gente está fazendo um processo com direito à presunção de inocência de quem é vítima. Se quem é vítima cometeu um erro, vai ser punido. Aqui no Brasil é punido. A segunda coisa é que é inverossímil o fato pelo qual se aumentou a tarifa. O presidente Trump deve estar muito mal informado, porque nos últimos 15 anos, o déficit para o Brasil é de 410 bilhões de reais entre comércio e tarifas. Portanto, não existe explicação a não ser uma falta de informação e depois tentando atrapalhar uma relação muito virtuosa que o Brasil tem com os Estados Unidos há 200 anos. O que é que eu vou fazer, na verdade? Primeiro, eu não perco a calma e não tomo decisão com 39 graus de febre. O Brasil utilizará a lei da reciprocidade quando necessário. E o Brasil vai tentar, junto ao OMC, com outros países, tentar fazer com que a OMC tome uma posição para saber quem é que está certo ou que está errado. A partir daí, se não houver solução, nós vamos entrar com a reciprocidade já a partir de 1º de agosto, quando ele começa a taxar o Brasil. Nós entendemos que o Brasil é um país que não tem contencioso com ninguém, nós não queremos brigar com ninguém, nós queremos negociar e o que nós queremos é que seja respeitado as decisões brasileiras. Portanto, se ele ficar brincando de taxação, vai ser infinita essa taxação. Nós vamos chegar a milhões e milhões e milhões de % de taxa de coisa. O que o Brasil não aceita é intromissão nas coisas do Brasil. Ele tem o direito de tomar decisão em defesa do país dele, mas com base na verdade. Se alguém orientou ele com uma mentira de que os Estados Unidos é deficitário com o país, mentiu. Porque os Estados Unidos é superavitário na relação comercial com o Brasil. A motivação política desse ataque americano é explícita, né? E Trump critica o julgamento de Jair Bolsonaro e ações no Supremo sobre as plataformas de redes sociais. Mas os ataques de Donald Trump começaram durante o encontro dos BRICS e depois das declarações do senhor em tom de crítico aos Estados Unidos durante o evento. Que papel o senhor atribui às suas declarações nas motivações do presidente americano? Nenhuma. Veja, primeiro, os BRICS é um fórum que ocupa hoje metade da população mundial e quase 30% do PIB mundial. E dentro dos BRICS está países que participam do G20. 10 países dos BRICS participam do G20, aonde o seu Trump participa. Segunda coisa, nós temos 3 países que foram convidados do G7 agora. 4 países, Brasil, México, África do Sul e Índia. Quarta coisa, o BRICS é um agrupamento de países que trabalha em prol do sul global. Nós cansamos de ser subordinados ao norte.
Nós queremos ter independência nas nossas políticas, queremos fazer comércio mais livre e as coisas estão acontecendo de forma maravilhosa. As coisas vão continuar melhorando e nós estamos discutindo, inclusive, a possibilidade de ter uma moeda própria ou, quem sabe, com as moedas de cada país, a gente fazer comércio sem precisar utilizar o dólar. Porque nós não temos a máquina de rodar dólar, só os Estados Unidos que tem. E nós não precisamos, sabe, disso para fazer comércio exterior. Agora, achar que os BRICS é a razão pela qual o Trump ficou nervoso, o Brasil nunca ficou nervoso com a participação do G7, o Brasil nunca ficou nervoso com as coisas que os Estados Unidos faz. Cada país tem soberania de fazer aquilo que quer. Então eu penso que o presidente Trump precisa se cercar de pessoas que o informem corretamente sobre como é virtuosa a relação Brasil-Estados Unidos. O senhor criticou Donald Trump por ingerência em questões que firam a independência das instituições brasileiras, né? Mas o senhor recebeu críticas por visitar a ex-presidente argentina Cristina Kirchner agora, né? Condenada por corrupção e por defender com cartaz a liberdade dela. Como é que o senhor responde a essas acusações de ter interferido nas questões internas de um país soberano, a Argentina? Com muita firmeza. Eu fui visitar a presidenta Cristina com autorização da Justiça Argentina. Eu só fui lá porque a Justiça Argentina decidiu que eu fosse visitar, atendendo um pedido da própria Cristina. Eu fui fazer uma visita humanitária. Eu nunca me preocupei que o Trump recebesse o Bolsonaro ou qualquer pessoa. É direito de cada presidente fazer o que quiser. O que não é direito é um presidente querer dar palpite na decisão de justiça de um país. Aqui no Brasil, a nossa justiça tem autonomia. O poder judiciário é um poder autônomo, como é o legislativo. E aqui a gente obedece regras. O que o presidente Trump tem que saber é que se aqui no Brasil ele tivesse feito o que ele fez, sabe, nos Estados Unidos, com as eleições, ele também estaria sendo processado, estaria sendo julgado, e se fosse culpado, ele seria preso. É assim que funciona a lei para todo no mundo. Ou seja, nós precisamos aprender a respeitar. Você nunca viu me meter numa decisão de justiça americana. Nunca viu. E o que eu espero é reciprocidade, que ele também